de Deus. Eu fui chamado, eles foram chamados, cada um aqui foi chamado segundo o propósito de Deus. Então, tudo vai concorrer para o bem na sua vida, para a abundância do Senhor, para a abundância da unção de Deus na sua vida. Amém, amados? Amém. O que eu quero dizer é o seguinte: Espírito Santo, faz a obra aqui. Sopra a tua unção com força, com poder, por causa da tua graça. A tua graça é maravilhosa. A tua graça nos envolve, nos faz andar olhando para ti, nos faz andar em direção a tudo que o Senhor tem preparado, porque a graça faz com que nós sejamos guiados pelo teu Espírito, não mais por uma letra, mas pelo teu Espírito Santo. O Espírito Santo dá graça que fala a palavra. Nós somos ministros capacitados por Deus, ministros de uma nova aliança, não da lei, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Está lá em 2 Coríntios 3:6, que tremendo isso. Cada um aqui é ministro da graça. E eu quero falar sobre isso, sobre a mensagem do Evangelho. Já que é um dia de ceia hoje. Está esquisito esse som. Tá, né? Não dá para melhorar? Aleluia. Não, melhorou. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser expositiva, confrontadora e afirmativa. Agora, uma coisa que eu tenho reparado, e eu quero falar sobre isso, que muitos de nós, quando vamos falar para alguém a respeito do Evangelho, quando vamos ministrar a palavra, quando vamos pregar, nós usamos muito, está repreendido em nome de Jesus. Esse celular, desliga esse celular. Ou só se você tiver que ligar para ver a Bíblia. Compartilhando. Só para a Bíblia, tá? Quem não trouxe a Bíblia propriamente. Porque eu chamo de Bíblia, não que está no celular, isso aqui. A gente usa em caso de praticidade, né? Necessidade. Amém? Mas uma coisa eu tenho reparado, vamos voltar a fita aqui. Aleluia. Que quando muitos de nós estamos pregando, seja para alguém, seja num púlpito, seja onde for, usamos muito um termo assim, tem que. Já reparou nisso? Tem que. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que buscar Deus. Você tem que isso. Você tem que aquilo. Se você for olhar as mensagens de todos aqui, a partir, principalmente, do Evangelho de Jesus Cristo, a partir da Nova Aliança, você vai ver que nenhum deles falaram, você tem que, te é necessário. Te é necessário. Porque as mensagens eram afirmativas, movidas pela graça. Agora, na letra, que é a lei, ele fala de letra porque está falando da lei. Na lei que era, tem que 613 requisitos que a pessoa haveria de cumprir, mas ninguém cumpria. Porque era tudo impositivo, não tinha como. Tanto é que a palavra diz assim, a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a verdade. Aleluia. Mesmo Moisés, que precisou trazer a lei para o povo, que foi mediador da lei, foi intermediador da lei, tem mensagens que ele fala que apontam totalmente para Cristo, para a graça que haveria de vir e que hoje faz parte da nossa vida. Há uma diferença brutal de letra com a graça.
Há uma diferença brutal, porque era o ministério da morte que te condenava. Então, há uma diferença brutal para o ministério da vida, da libertação, para o ministério da eternidade, que te coloca lá em cima, que te coloca lá com Deus, que te liberta, que leva a todos os seus pecados. Mas uma coisa é necessária dizer aqui. Tem muita gente hoje, eu posso dizer uma coisa, que ainda não compreendeu perfeitamente a graça. Que vive, de certa forma, um pouco na letra e um pouco no espírito. Não tem como fazer isso. Não existe maneira de você viver as duas coisas. É a graça hoje. É a graça maravilhosa. É a graça libertadora. É a graça restauradora. É a graça que te leva à vida eterna. É a graça que te põe junto com Deus. É a graça que vivifica o teu espírito. É a graça que faz andar altaneiramente na terra. É a graça que te faz falar do amor de Deus. Porque a lei não tem nada a ver com amor. Tem a ver com cumprimento de regras. E 613 ainda. Para não ter que falar de novo. A graça não, ela te conduz baseada no amor de Deus. Porque a pessoa não vai pecar porque ela entende isso no coração dela, no espírito dela, que ela vai ferir uma pessoa, e ferindo essa pessoa, ela vai ferir outras também, outras que Deus ama, e que vai ter uma consequência terrível. Agora, a graça lhe dá o direito de você poder confessar os seus pecados e ser libertos, e ser limpos dele. Você pode ser limpo, sim, ser totalmente limpo daquilo que você fazia, mas tem um porém. É necessária a confissão, arrependimento e confissão. A graça lhe dá o direito disso, enquanto que a lei não dava o direito disso. Você tinha que levar lá um sacrifício que não ia resolver nada. Muito pelo contrário. Aquilo ia ser acumulado, até que viesse o tempo da graça. Então, houve uma permissão de Deus para que se acumulasse. Por isso que diz, onde abundou o pecado, porque chegou um momento de ápice, por isso que fala, na plenitude dos tempos. O que Deus está falando ali? Que Paulo diz pelo Espírito, em Gálatas 4:4, na plenitude da lei, do tempo da lei. Porque já tinha abundado, já tinha enchido o cálice. Tinha muito pecado, tinha muita desgraça. Mas por que Deus permitiu isso? Era necessário. Era necessário ver primeiro o ministério da condenação, para que viesse em seguida o ministério da absolvição e da vida eterna. Aleluia! Que bom, que tempo que nós vivemos. Que tempo extraordinário que nós estamos vivendo. Mas acontece o seguinte, tem muita gente que não entendeu ainda. E tem muitas pessoas que estão vivendo como se estivessem vivendo na lei. Sabe por quê? Não confessam os seus pecados. Quantas pessoas que estão doentes, que estão passando problemas sérios, ou problemas que muitas vezes estão se acumulando, porque os pecados não estão sendo confessados. Por que os pecados não estão sendo confessados? Porque não está havendo arrependimento. Falando em outras palavras, Deus não está vendo lugar no coração para conceder o arrependimento, que é muito pior. E as mensagens, na realidade, muitas mensagens, eu não posso generalizar, porque eu ouço muitas mensagens e vejo em muitas delas a graça de Deus, a mensagem expositiva, confrontadora e afirmativa, que é necessário ser na nossa vida, para que de fato as pessoas entendam, elas compreendam. Então eu quero primeiramente, como eu já falei, aqui todas as mensagens que você for ver, daqueles homens, e nós precisamos aprender com eles, com Paulo, João, Pedro, Tiago, principalmente com Jesus, nunca ele usou o termo tem que. Mas ele expunha a situação,
confrontava e afirmava que era aquilo. Vamos ver lá em João 3, que é muito conhecida aquela mensagem que Jesus pregou para um religioso. Um homem que conhecia muito bem a lei. Olha só que interessante. Para quem que Jesus vai pregar, talvez seja uma das maiores mensagens que Jesus pregou. Está com muito eco aí esse negócio. Tem dia que está bom, mas Senhor, manda a tua unção aqui em nome de Jesus, Pai. Senhor. Yes, manda a tua unção. Haja uma poderosa renovação hoje. Aleluia. Amém. A partir do versículo 5 até o 21, nós vamos ler isso aqui. Nós vamos ler porque tem tudo aqui a respeito do Evangelho, a respeito da graça, o que ele vai falar para aquele homem, profundo conhecedor da lei, do seu próprio sacerdócio. Mas não estava entendendo ainda que Jesus estava lá, que o Messias estava lá, e que ele, de fato, estava trazendo a graça de Deus. A oportunidade da pessoa poder se arrepender e ser livre dos seus pecados. Então, vamos lá, a partir do versículo 5. Em verdade, eu vou ler aqui, acho que ela está pondo, para pôr, né? Pode pôr. Nós vamos do 5 ao 21. Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu quero que você, eu vou pedir a você para me acompanhar mesmo em tudo que eu vou dizer aqui, que vai ser muito importante para a sua vida. Como está sendo importante para mim. Porque Deus está me levando a fazer uma revisão. Desde o tempo que eu me converti, lá, muitos não tinham nascido aqui ainda. Até hoje. Se eu for dizer que foi desde os 7 anos, é difícil. Jesus, quando eu tinha 7 anos, foi um mundão. Mas foi tão sincero aquele dia que eu falei, que Jesus ficou me esperando. Essa é a graça de Deus. Então vamos lá, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos vendo as afirmativas de Jesus e a confrontação de Jesus na vida daquele homem. Para que ele tomasse um choque, um impacto e começasse a entender quem era esse homem, quem era Jesus que estava ali diante dele, pregando o evangelho da graça. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Você viu que ele falou necessário. Ele falou, tem que. Porque o evangelho da graça ele não é impositivo, mas ele é muito mais confrontador, ele é muito mais profundo do que a lei. Por isso que fala, pedra, a lei era pedra, fica na superfície. A graça fica na profundidade. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele estava falando do guiar do Espírito na vida do homem, porque ele nasceu de novo. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Lógico, a cabeça dele estava numa lei só. Por isso que ele fala, necessário nascer de novo. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Nós quem? Alguém pode me dizer nós quem? É isso aí. Trindade estava nele. Não está falando de outras pessoas, porque os discípulos não tinham se convertido ainda. Não é demais?
Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele está falando aqui de eternidade. Ele vai falar mais lá na frente. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aqui ele está falando de fé. Por quê? Ele está afirmando que ele ia voltar para o céu. Ele não tinha ido para a cruz, ainda tinha uma longa caminhada no ministério de Jesus. Ele ia passar por muitas coisas, por muitos ataques, por muitos questionamentos dos próprios fariseus. Ele ia passar por muitos quase apedrejamentos. Ele ia passar por muitas acusações. E ele ainda ia passar por todo o sofrimento da cruz. Ele ia passar pela ausência do Pai. Mas ele está falando algo afirmativo, de fé. Ninguém subiu, ele estava dizendo que já tinha subido, sem antes cumprir tudo. Vamos aprender de fé com Jesus, com Cristo. Porque tudo que ele falou foi afirmativo, que ia acontecer mesmo sem ter acontecido ainda. Isso é fé. Quando você afirma aquilo que você não está vendo. Mas você sabe que já está estabelecido aquilo, porque tudo que ele falou é como se já tivesse acontecido, porque ele sabia que já tinha sido estabelecido na eternidade. O Pai tinha estabelecido e ele sabia que ele estava falando, então ele falava afirmativamente. Nós, muitas vezes, não falamos afirmativamente as coisas. Eu acho. Você já viu que está no nosso vernáculo, no nosso contexto de palavras? Eu acho. Eu acho. Vê se algum desses homens, a começar de Jesus, falar, eu acho. Se você é um crente lavado e remido pelo poder do sangue de Cristo, é cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, assim como Jesus está explicitando para Nicodemos a respeito da graça, a respeito de fé e de tantas coisas, de novo nascimento, tira o acho da sua vida. Porque o crente, ele fala com certeza, afirmativamente, vou falar de novo. Ele fala com convicção, sabendo onde ele vai chegar. Porque quem fala muito eu acho, ele não sabe onde ele vai chegar. É isso que ele está querendo dizer. Eu acho para tudo. Eu acho o gato da vizinha. Não. Chega de gato na minha vida. Mas é tudo eu acho. Amados, sabe o que você fala no lugar de eu acho? Eu creio. Eu creio que é muito diferente do que você falar eu acho. Eu acho que não está afirmando nada. Nada mesmo. Tenho certeza que isso vai te edificar assim como me edificou e está me edificando em nome de Jesus. É muito fantástico o que Jesus falava, gente. E olha o que ele fala aqui depois. Assim como, versículo 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma que pode o filho do homem ser levantado. A serpente é símbolo do pecado. E de astúcia também. Astúcia e pecado. Porque Moisés tinha levantado a serpente no pecado, a serpente no deserto, numa haste de bronze, porque o povo de Israel estava ficando doente por causa da rebelião deles. E estavam morrendo no deserto, picado pelas serpentes, que no deserto tem muitas serpentes. Aí Deus falou, levanta a serpente numa haste de bronze e faz o povo olhar para ela. Todo aquele que olhar para ela vai ser curado. Sabe o que aconteceu no final? Muitos israelitas começaram a idolatrar a serpente na haste de bronze, chamado de Deus Neufã. Deusa Neufã. Olha só, tudo era motivo para eles idolatrarem alguma coisa. Mas o que Jesus estava querendo dizer assim, eu vou ser levantado na cruz. E ele fazendo um paralelo com Moisés, porque a palavra de Deus fala que ele ia ser levantado como pecado. Porque ele ia levar os nossos pecados. Ele iria ser pendurado no madeiro como um maldito.
Porque realmente ele foi levantado lá como maldito. Se os nossos pecados que nos amaldiçoavam, que nos faziam morrer, o salário do pecado é a morte, ele ia levar, então, ele ia ser levantado como se fosse uma serpente. Mas aí, a pessoa que olha para ele, olha para a cruz, é salva, né? É liberto, porque está crendo no sacrifício redentor de Jesus. Dê um aplauso a ele. Então aqui, quando ele fala isso para Nicodemo, olha que mensagem ele fala. Quando ele fala isso, ele estava falando de remissão daquilo que fere o homem, o pecado. A maior ferida no homem é o pecado. Ele está falando de remissão. Olha, ele falou tudo aqui. É impressionante, que mensagem expositiva, poderosa, afirmativa e confrontadora, porque ele foi confrontado. Eu não sei se o Nicodemo se converteu, eu tenho na minha cabeça, eu creio, não acho, eu creio que ele se converteu. Porque não é possível ele ter ouvido essa mensagem e continuar sendo a mesma pessoa. Interessante que Jesus não pregou para outro fariseu, outro sacerdote, outra pessoa que seja, uma mensagem como essa, que põe toda os quesitos, vamos dizer assim, para a libertação de uma pessoa, para a salvação. Meu Deus, aleluia. Para todo aquele que nele crê, ele fala no 15, sobre a serpente, que ele ia ser levantado como serpente. Tenha a vida eterna. Quando você olha para Cristo, você tem a vida eterna. E quando você olha para esse negócio de olhar para Cristo, significa que você está caminhando na presença dele. Que você está amando a obra redentora, que você está amando a sua palavra. E que você quer obedecê-lo, porque você o ama. Você vai obedecê-lo porque você ama. Não é uma obediência cega que a pessoa está fazendo, e muitas vezes ela está fazendo por uma obrigação. Isso é obediência cega. Ela não está vendo Cristo na frente dela. Meu Deus, ela está fazendo por amor. Se você não faz por amor, então há aí uma dúvida se a pessoa está caminhando na graça ou não. Se ela não está caminhando no amor, então eu não posso dizer que há graça de Deus na vida dela. Porque ela está fazendo porque ela, como eu vou falar lá, o que a gente falava lá atrás, tem que. Ela está fazendo porque tem que. Não porque é necessário, não porque ela ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quantas pessoas será que muitos estão condenando, mesmo vivendo na graça? Porque quando nós julgamos alguém, nós estamos querendo condenar essa pessoa. Que Deus salvou. Que Deus a libertou. Que Deus a ama. Quantos inocentes nós estamos condenando muitas vezes? Ou quantas pessoas estão sendo acusadas nas rodinhas de muitos cristãos? Muitos cristãos. Quantas? Sabe? Essas pessoas não compreenderam a graça ainda. Amado, quando há um julgamento, você está dizendo o seguinte, está acontecendo um sinédrio. Está acontecendo uma reunião do sinédrio. Porque alguém está sendo colocado lá como réu. Uma reunião de sinédrio, as pessoas faziam aquelas reuniões para apontar para algum réu que eles queriam condenar. Amado, o Senhor da graça é profundo. Ou nós amamos ou não amamos. Ou, melhor dizendo, ou nós amamos ou nós amamos. Amém? Porque o amor de Deus está em nós. A graça abundante do Senhor está em nós. Oh, aleluia. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Interessante, eu vou falar de novo isso. Ele me disse, você tem que crer para não ser condenado. É lei.
Se ele tivesse falado isso, seria uma lei. Mas não. A pessoa quer ou não quer. Além, ou você quer ou você não quer. É simples assim. É simples assim. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que o... Está falando das pessoas daquela geração. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Que paulada! Porque quando você vem para a luz, tudo que você fazia de errado vem na luz. Por que vem na luz? Para que você não faça mais. Para que tudo aquilo seja lançado no fundo do mar e Deus possa se esquecer dos seus pecados, porque essa é a graça, porque você está tendo a oportunidade de expor os seus pecados. Já que você está vindo para a luz, você está expondo os seus pecados para ser liberto deles e ser uma pessoa, começar a ser uma pessoa saudável, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa apaixonada por Deus, que vai amar verdadeiramente e nunca vai se recusar a amar, seja quem for. Isso é a graça. Seja o inimigo, seja aquele que fala mal de você, seja o que te persegue, seja o pobre, a viúva, o necessitado, o órfão, seja povos, tribos, línguas, nações, seja o próximo, seja a tua família na fé, e por aí vai. Não tem limite o amor de Deus. Amém, amados? Amém. Parece que você está pensativo. Eu também. Parece que você está introspectivo hoje, pensando em muitas coisas, porque é ceia. Isso é importante ser dito, aleluia. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que seja claramente, que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Porque na medida que você deixa o pecado, porque você está sendo liberto deles, você começa a andar com Deus de fato, aí você ouve a voz de Deus. Amém? Você não fica com mexeriquinho, com coisinha, ou com coisinha de infantilidade. Porque aqueles homens eram infantis até, aqueles fariseus, e todos aqueles que viviam debaixo da letra, e que não aceitaram a Cristo como Redentor, ou como Messias. Amados, hoje, você vê uma coisa: falta de temor. Quando se fala de uma autoridade, falta de temor. Quando uma pessoa perdeu o temor, a graça se esvaiu dela. Isso é sério. A graça foi embora. Ela não está vivendo na graça. E você vê muita gente com falta de temor. Eu estou falando essas palavras porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu ficaria batendo nas suas costas, profetizando um monte de coisas boas na sua vida. Eu não digo que eu não possa profetizar. Sim. Se Deus me guiar a isso, o Espírito Santo me guiar a isso, eu posso e eu vou profetizar, se assim Deus quiser que eu faça. Se assim Deus me dirigir, que eu faça. Mas não vou fazer isso jamais para te agradar. Para agradar o seu ego bonitinho, lindo. Que você crucificou na cruz. Então eu não posso tirá-lo de lá. E se eu mesmo quiser te agradar, é como se eu estivesse tirando o teu velho homem da cruz. Eu mesmo. Aí você vai ficar todo cheio. Mas, muitas vezes, tem muitas falhas que vão continuar na sua vida. E eu vou ser o responsável de não tê-las confrontado. Nós estamos tendo uma conversinha aqui de pé de ouvido mesmo. Aleluia. Mas é para a sua vitória, é para um grande resgate na sua vida. É para você entrar nesse 2019, que vai ser tempo de novidade, novo nascimento. E tanta coisa boa que está sendo dita a respeito do ano de 2019. Há uma mudança à vista, há uma transformação à vista. Mas será que nós estamos vivendo na graça para realmente alcançarmos todas as coisas que hão de vir, porque elas já são estabelecidas desde os tempos eternos? Já está posto que este ano, 2019, no ano também, Hebreus 5.700,
1879, viriam muitas coisas que seriam novidades, porque já estão estabelecidas na glória, na eternidade. Deus promulgou isso lá em cima primeiro, para que descesse até nós, como boa dádiva e o dom perfeito enviado pelo Pai das luzes. Aleluia. Sim, esta-feira nós não podemos bobear. Eu não quero bobear. Sabe, tem coisas acontecendo em muitos lugares, pessoas têm ligado de fora do Brasil, para falar que está acontecendo algumas coisas. Nossa, parece que Deus está me lapidando alguma coisa. É por causa do ano 2019. Parece que eu tenho que entregar algumas coisas. Parece que eu ainda tenho que morrer para algumas coisas. Parece que eu tenho que ser reformado. A reforma, eu creio que até o dia da volta, amém? Porque a reforma prepara-nos para a volta de Jesus, e nós somos reformadores para preparar a muitos para a volta de Jesus. Como João Batista preparou o caminho para a chegada, nós vamos preparar o caminho para a volta. Aleluia! Isso significa que nós vamos estar muito mais junto dele, muito mais próximo, muito mais ouvinte, muito mais íntimo. Uau! Eu quero esse poder, eu quero viver essa graça abundante, porque a graça é abundante. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus disse isso. Ele estava se referindo à graça. Mas a graça, ao mesmo tempo, ela é profunda, irmãos. Ela é muito profunda. Vamos ver a pregação. Uma delas, porque se você for ver, tem muitas pregações tremendas de Paulo, mas vamos ver essa aqui, um pedacinho dela, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 12. Aleluia. Aliás, o culto das mulheres ontem foi muito bom, hein? Muito bom. Eu fiquei ali um tempo olhando, sentindo o ambiente, e estava um ambiente da graça de Deus. Porque a mensagem foi expositiva, confrontadora e afirmativa. Amém? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, que exortamos no Senhor Jesus, que como recebeste de nós quanto a maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. O título dessa pregação é Vivendo para Agradar a Deus. Nós só poderemos agradar a Deus se atuarmos na graça. Não desvia o teu olhar, deixa lá eles. Nós só podemos agradar a Deus se nós estivermos vivendo na graça. Vivendo na graça, nós vamos amar, nós vamos ter temor, nós vamos reverenciar as autoridades, reverenciar Deus. Nós vamos ser reverentes à palavra de Deus. Nós vamos ser apaixonados pela palavra de Deus. Nós vamos amar como nós precisamos amar, como é necessário nós amarmos. Interessante que você não vai ver, nenhum aqui tem que. Assim dai para que abundeça cada vez mais. Pois vós bem sabeis que muitas vezes somos dados pelo Senhor Jesus. Quem diz que a graça não tem? Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Venha só ver uma coisa aqui. Isso não se refere à prostituição, de prostituição, né? Da pessoa se vender para prostituição. Não digo nem se vender. Ela se dar a isso, a lascívia, a cobiça de outra pessoa. Mas também tem uma coisa que não é bom para o nosso corpo, quando nós emitimos dele julgamento de outro. Você está fazendo com esse corpo, com as suas cordas vocais, com a sua mente, com a sua alma, com o seu espírito. Então é com esse corpo. Então você não está possuindo o corpo em santificação. Porque isso não é santificação. Quando você começa a falar palavras que não tem nada a ver, palavras aí do mundo,
Eu repreendo pessoas, irmãos, não sei se você já observou isso. Tem alguém que fala alguma coisa, não fala isso. Fala isso, que isso não está no vernáculo de Deus. Não está no vocabulário divino. Vai ver como eles falavam. E como hoje nós estamos falando assim, tanta aberração. Crentes. Amados, é sério. É para a gente ficar assustado um pouco, para que nós comecemos a pôr tudo em ordem, porque para vivermos abundantemente essa graça de Deus, amém? Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais, eu já falei, da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Honrar o templo. Não é que a pessoa, eu estou cuidando do templo, e fica 14 horas na academia. E fica com os músculos. Isso aí para nada serve. Se você não. Se você quer fazer uma academia, é bom se cuidar para não ficar sedentário. Isso é uma coisa. Mas não ficar fanático a ponto disso se tornar uma idolatria. Porque quando passa de um limite, se torna idolatria. Idolatria ao corpo, culto ao corpo. O que está acontecendo com muitos crentes que vão lá na academia. Você encontra, irmão, você está tomando alguma bomba? Toma umas proteínas. É um tubo desse tamanho que fica lá em cima do armário que bate no teto. E tem que tomar cuidado para tirá-lo de lá, para não cair e espalhar minhas pílulas para todo lado. Tem tanta proteína que é natural, né? Estou dizendo que, vamos dizer, se for uma orientação médica, quem sou eu para dizer que para você não tomar? É bom, mas não exagere. É bom cuidar do tempo? É bom nesse sentido, mas não exagere. Não exagere. Apóstolo, cuida do tempo? Eu cuido, mas não sou exagerado. Eu jogo tênis 2 vezes por semana. E daí? Quem vai dizer que não? Olha, você está vivendo na graça! Está vivendo na graça, não vai me pôr aqui numa cruz. Não vai trazer aí 2 madeiras bem velhas, pregar uma em cima da outra e me pregar lá em cima. Com prego enferrujado ainda. Misericórdia! 2 vezes por semana não é exagero, amém? Tem gente que vai na academia todos os dias, fica bombando lá. Eu tenho que fazer, até por uma orientação médica, um pouco de academia para fortalecer os músculos por causa da minha idade. Porque eu quero estar bem aos 90 anos. Aleluia! Então, quando eu tiver 90, significa que eu vou ter, faz as contas, 60. Eu recebi 30 anos de renovo físico de Deus, o profeta veio lá da África para dizer isso para mim. Amém? Glória a Deus. Vamos viver na graça. Aleluia. Vamos falar bem de todo mundo. Aleluia. Até do Lula. Quer dizer, seguinte. Não, tem que falar bem, tem que pedir para Deus salvá-lo. Sabe que eu tenho compaixão daquele homem quando eu olho? Ele está cego e não sabe, gente. E aquele monte de gente, tudo cego, todo cego. Mas Deus é bom, amém? Aleluia. Glória a Deus. Não no desejo da lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que desta matéria ninguém oprima ou engane a seu irmão. Amém. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Cuidado, Deus é fogo consumidor nos 2 sentidos. Amém. E consome o pecado da sua vida, mas também mete lenha na fogueira. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Olha, todos nós somos chamados para a santificação. Eles estão descendo por quê? Tá tudo bonitinho lá? Uau! Vamos festejar. Portanto, quem rejeita, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o Espírito Santo. Para pensar todos os dias. Olha, eu estou gemendo aqui. Tudo bem, está perdoado.
É, sim, porque eu sou amigão dele. Seguinte. Agora vocês fizeram perder um. Obrigado. Vocês estão perdoando. Ah, é assim? Eu vou te pegar. Olha, todos os dias você senta na sua cama ou ajoelha. Não precisa ser ajoelhar em cima da cama, mas ali, do lado da cama. Você ajoelha e diz para Deus, primeira coisa, Pai, obrigado porque eu tenho a tua presença, né? Eu tenho o Espírito Santo. É o que ele está dizendo aqui. Às vezes nós nos esquecemos disso e deixamos o Espírito Santo lá. Aí ele tem que gemer. Tem que não, aí ele geme. Não faça isso. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Aleluia. Se você atinge o seu irmão, você não está amando ele, o amando. Você o está crucificando. Quem somos nós para fazermos isso? Quem somos nós? Não é melhor viver em unidade, comunhão e harmonia, porque aí nós somos um problema para o diabo. Muitas pessoas ainda não se inteiraram disso, que nós juntos somos um problema para o diabo. E nós precisamos ser um problema para o diabo. Vamos juntos nessa, bater contra as portas do inferno, porque aí sim, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque quando o diabo percebe que há divisões, ele percebe, ele fica ao derredor, buscando alguém para que possa tragar. Quando ele persegue, ele vem com tudo. Ele manda séculas, ele manda palavras nos pensamentos dessas pessoas que estão mais fracas. Para elas aceitarem isso, começarem a emitir palavras. Para pôr lenha na fogueira. Amados, e aí nós vamos ser harmônicos. Nós não vamos ter a unidade que precisamos. Não vamos ser unidos como precisamos, em amor, não unidos como uma força física ou uma força racional, mas unidos em amor, é o que fala a palavra de Deus. E aí o diabo não tem vez, não tem vez, ele não pode ter vez no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. E com efeito já assim fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia, exortamo-vos, fortalecemo-vos. Exortar e fortalecer. Eu vou exortar aquele irmão. Não. Você está dizendo assim, eu vou fortalecê-lo. Eu vou encorajá-lo. Exortar é encorajar. Agora, repreender é admoestar. Põe isso no seu negócio, no seu livro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Procurai viver quietos e tratar todos os vossos próprios negócios. E trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vou-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Ele está dizendo de testemunho. Mas não terminei de pregar. Acho que alguém pensou, ufa, o pastor fechou a Bíblia. Ufa. Não. Agora vem o pior. Ou melhor. Amém? Amém. Uma coisa aconteceu no Getsemane. As apóstolas já pregou isso 414 vezes. Mas sempre tem uma revelação. Até hoje, ou até ontem, eu perguntava para Deus: qual o medo que o Senhor sentiu no Getsemane? Que pavor é aquele que o Senhor sentiu? Eu vou te falar. Marcos 14, 32 e 33. Que tipo de pavor foi aquele? Porque muitas pessoas não entenderam ainda. Que pavor. Jesus foi demais, né? Meu Deus. O que ele aguentou.
foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. Quem disse que Jesus não teve medo? Pavor! Agora, uma pergunta para no ar que tem tudo a ver com a mensagem. Que pavor! Que pavor! O nosso Redentor sentiu. Nosso amado Senhor sentiu. Romanos 6,23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não diz isso? Ele teve pavor de pecar. E aí ia se corromper. Não ia poder ser nosso Salvador. Todo aquele pavor que ele sentiu a ponto de transpirar sangue, ele tinha pavor que ele pecasse. O Pai ia se ausentar. A gente sabe que quando o Espírito sai do homem, acabou. Acabou para ele. Tanto é que Davi, ele clamou quando ele pecou, cometeu aquelas besteiras lá, mas ele se arrependeu, se quebrantou diante de Deus. Ele disse assim, com muito brado: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque aí ele pó mesmo, ia se desintegrar como homem, ia perder a presença de Deus. Então, ele ia ficar sem o próprio Espírito Santo. Era necessário por causa da montanha de pecado que estaria nele. Pensa nisso. Ele tinha medo que ele fosse pecar. Ficou apavorado. Porque aqui fala pavor. Já pensou Jesus tendo pavor naquela hora mais importante de todo o ministério dele, que era o ministério da salvação, do resgate. Meu Deus! Meu Deus! Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele tinha instituído a ceia, talvez uma hora antes, tinha instituído a ceia. Meu Deus! Se possível, passa de mim esse cálice. E ficou falando isso, ficou buscando isso, mas ele entendeu que tinha que ser a vontade, teria que ser, ou não é que tem que ser, mas era necessário cumprir a vontade do Pai. Mas faça então a tua vontade, não a minha. Ele foi. Mas ali ele resolveu a questão. Já tinha decidido. Eu vou até o fim. Vou até o fim. Olha quando você foi salvo. Agora, o que eu quero dizer com isso? Agora eu fechei. Qual o paralelo com relação à nossa vida? Hoje, não existe medo das pessoas pecarem. Eu não estou falando de todos, mas muitas pessoas não têm medo de pecar mais. Já se acostumaram a pecar. Eu não digo que nós não pecamos, nós pecamos, mas só que não está havendo arrependimento. As pessoas falam: Senhor, pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei, Senhor, me perdoa. E vai lá e pede perdão para a pessoa que você pecou. Aí você arruma a casa, você conserta. Porque o fato de você se arrepender de Deus também implica que você vai chegar à pessoa. Porque o pecado vai prejudicar alguém. Vai ferir um terceiro. Além de ferir o próprio templo do Espírito Santo, que é você, vai ferir alguém. Vai ter consequência para alguém. Para o próximo que está ali do teu lado, para alguém vai sofrer a consequência. E Deus, sobretudo, vai ser atingido. Porque Deus está olhando, Deus está dentro de nós, e está olhando a nossa vida. Diz que Ele sonda pensamentos e a mente do homem. Os olhos do Senhor perscrutam toda a terra, e a terra também compreende ser o seu coração.
Deus está sondando o nosso coração 24 horas para o quê? Para nos proteger. Deus é zeloso com a sua própria palavra, para que ela se cumpra na nossa vida. Deus tem o desejo que você não imagina, para que se cumprir tudo que Ele já disse, já promulgou a teu respeito, mas nós que precisamos querer, eu não digo tem que, nós precisamos querer. Amém, amados? A falta de temor, como eu disse. Porque quando a pessoa começa a pecar e começa a já achar natural aquilo, porque perdeu o temor. E aí como é que faz? Como é que fica a coisa? E a igreja está assim hoje, na iminência de nós entrarmos no ano da grande bondade de Deus, em que o rio vai fluir, em que vai haver prosperidade. Nós não conhecemos ainda a prosperidade. A do céu, a verdadeira, nós não conhecemos ainda. A abundância nessa área, nós não conhecemos ainda. Mas nós estamos na iminência de conhecer. Por isso que há estreito na vida de muitos de nós, para que nós entremos ali limpos e participemos do melhor de Deus para esse tempo. Aleluia. Um aplauso a Jesus. Já pensou? A palavra profética dizia a respeito de Jesus que o seu santo não verá corrupção. Não só com relação que ele não passaria pela morte plena, né? Porque ele ressuscitaria. Mas também ele não veria corrupção nele, o pecado. Porque pecado é corrupção. Então é necessário nós vermos de uma forma plena aquilo que diz a palavra. Ele não viu mesmo tendo medo do plafond, mas ali ele resolveu a parada. Ele não ia mesmo pecar ali até o fim. Na cruz, declararia palavras poderosas. Amém. É um tempo novo. Amém, irmãos? Vamos. Por isso, essa palavra tem a ver com a ceia. Porque é renovo de aliança com Deus. Aleluia. A libertação dos nossos pecados é a verdadeira cura. Porque tem muitas doenças, enfermidades que vêm por causa do pecado. Por isso que Jesus, aquele homem que estava paralisado lá no leito, que foi trazido pelos 4 homens pelo teto, ele disse para o homem, primeira coisa que ele disse, teus pecados são perdoados. Então estava implícito ali que a enfermidade dele eram por causa dos pecados. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Santificado seja o teu nome. Queria chamar os presbíteros, os evangelistas. É necessário eu te dizer uma coisa. Fuja da aparência do mal. Tenha reverência a Cristo, a Deus. Tenha reverência à autoridade. Não saia palavras negativas da sua boca, de julgamento, de dolo. Palavras torpes. Fale das coisas de Deus quando você estiver com pessoas, numa reunião familiar ou não. Fale das coisas dos céus. Fale da abundante graça de Deus.
porque nós sabemos que estamos entrando num tempo de avivamento, num tempo de novidades, num tempo de novo nascimento, para muitas coisas que o soberano Deus tem preparado para nós. Teit, que é a nona letra do alfabeto hebraico, e corresponde também ao número 9. Nós sabemos que isso de fato é nascimento. Eu quero declarar que nós vamos receber coisas que nós nem imaginamos que Deus deu, no sentido das coisas boas que Deus preparou, do favor de Deus na nossa vida, porque Ele é o nosso favor, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa boa dádiva, Ele é a nossa herança, Ele é o nosso renovo, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso caminho, porque a verdade é a vida também. E nós vamos ver, nós vamos nos regozijar, nós vamos nos alegrar por tantas coisas que Deus tem preparado, mas tem temor. Caso você pegar um advogado, se arrependa e confesse, e você vai ser liberto no mesmo instante. E Deus não vai se lembrar mais dos seus pecados. Aleluia. Glória a Deus, amados. Isso aqui não é velório, hein? Mas eu sei que é para reflexiva mesmo. Glória a Deus. A gente sabe que a ceia, a aplicação da ceia é uma renovação de aliança em Cristo e é uma renovação da nossa aliança diante dele. Porque foi isso que ele instituiu. Fazer isto todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim, nós, juntos, até que eu venha, e até que isso se cumpra no reino, lá na Jerusalém Celestial, amém? Quando vamos reinar eternamente com Ele. Glória a Deus. Tem alguém que não foi batizado ainda aqui? Eu creio que todos foram. Se não foi, aproveita, a piscina está limpinha. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra vem de encontro ao nosso coração, vai confrontando, Deus, tudo aquilo que o mundo coloca em nós como sofisma, Pai. Mas o Senhor é tão bondoso, Deus, porque a Tua palavra nos lava, nos limpa, nos confronta mesmo, para nos curar, Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Ô Senhor, nos ajuda, meu Pai, porque nós queremos fazer a Tua vontade como o Teu Filho fez. Obrigada, Jesus, pela mais uma oportunidade de poder renovar a nossa aliança contigo. Coração, oh Deus, somente o Senhor pode fazer. Apresentamos este pão que no reino espiritual neste momento torna carne do Teu Filho, Pai, rasgado naquele calvário por amor vidas. Então venha santificar, quebrar qualquer contaminação, e que quando ingerirmos o corpo do Teu Filho amado, que o Senhor entregou por amor às nossas vidas, venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, e que venha guardar os nossos corações de pecar contra o Senhor. Traga cura, Pai, aos nossos corações de tantas situações que passamos neste mundo, mas a Tua palavra, o Teu Filho disse que venceu o mundo, então nós também venceremos, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Mas é diferente aqui hoje. Eu vou dizer para eles, e vocês vão dizer para a igreja, porque eles são líderes, eles também ministram vocês, eles também são ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Amém? Enquanto eu digo para eles, eles vão dizer para vocês. Glória a Deus. Eu quero dizer olhando para eles. Este cálice
É o cálice da nova aliança. Que é o sangue de Jesus. Que se torna mesmo o sangue de Jesus no reino espiritual. Este sangue nos liberta de nossos pecados, nos cura dos nossos pecados, nos limpa, nos restabelece diante de Deus, uma aliança eterna com Ele, por causa do seu infinito amor por nós. Cristo aceitou o plano, mesmo sabendo que ia passar por aquilo que passou. Esse foi o preço que Ele pagou por nós. Então nós vamos participar agora desta renovação de aliança. E queremos participar com o coração limpo, sem reticências, sem dúvidas, sem nenhum tipo de pendência, porque queremos ser livres, guiados pelo Espírito Santo, porque hoje podemos ser estes ministros, assim como Jesus, Ele foi ministro. Nós queremos ser imitadores dele. Como Paulo foi, e como muitos foram, e muitos são. Queremos viver a abundância da graça de Deus. Vamos restauração de tudo. Mas eu não quero ser encontrado indigno da parte do Senhor, mas ser encontrado digno de poder estar em pé diante dele. Nós consagramos agora esse elemento em nome de Jesus. Amém. Amém? Como nós estamos em poucos, que vocês possam vir se servir. Comece pelo fundo, e conforme for retornando, vão vir vindo os outros. Amém? Jesus, não há nome mais doce. Não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se dobram. Jesus, não há nome mais doce. Não há nome mais santo, não há nome mais digno. Estremece, os joelhos se dobram, os anjos se dobram. Aumente o volume da sua voz. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há
Abraão, desejos se curvam, céu e terra se encontram alinhados no seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram alinhados no seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Esse é o meu desejo, de gritar no mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Só um minutinho. Enquanto eu estava entregando o cálice, veio uma palavra no meu espírito de fertilidade. Fertilidade espiritual, fertilidade financeira, fertilidade nos ventres de mulheres que querem engravidar, fertilidade ministerial, fertilidade familiar. Vai ser um tempo de fertilidade. Glória a Deus. Fertilidade nos negócios. Você crê nisso? Por isso que a mensagem é de chacoalhar. Para nós entrarmos de fato, deixarmos de velho e entrarmos no novo. Deixar o velho são coisas que às vezes são velhas e ainda estão na nossa vida. Aleluia, tremendo isso. Tempo da fertilidade, porque isso, quando você fala em novo nascimento, se refere à fertilidade. A letra Teit, só para você ter uma ideia, antes de nós encerrar, que é a nona letra do alfabeto hebraico, ela tem a figura de uma mulher deitada que está grávida, porque tem a haste da letra, depois tem a linha embaixo horizontal, depois ela dobra e faz como uma mulher grávida, uma barriga, como se já estivesse no momento de dar a luz. Amém? Receba a tua fertilidade, em nome de Jesus. Vamos participar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Ele ressuscitou. Termos a vida.